Eu vejo pais falando assim, tem uma opção de coisa que não presta no YouTube. Então faça alguma coisa que preste. Não adianta a gente ficar falando o que não presta, senão você vira aquele crítico chato, que tudo tá errado, tudo veio para piorar. Não, a gente pode fazer e fazer melhor. E tentar. E a gente não vive uma coisa do fascínio pela vida do outro, fascínio pelo... O próprio reality show é meio um espelho disso, né? Uhum. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, ela assiste a vida dos outros. Passivamente. Passivamente, exatamente. Ela só faz ativamente criticar. A gente hoje tem uma verdadeira, como é que se diz, da Idade Média, a Inquisição. A Santa Inquisição resolveu baixar nas redes sociais. E compartilhe falando assim, amiga, o que você acha disso? Exatamente, ou então de que lado você está. Pra que dividir? Tudo você é chamado a opinar, ou sim ou não, de que lado você tá aqui ou tá aqui, é contra ou é a favor. A gente não tem cérebro para isso tudo. Até porque nem tudo é tão importante assim. Principalmente o que não é da nossa vida, né? O que é a vida do outro. A vida do outro só vale pra gente se ele está inspirando alguma coisa, se ele está trazendo pra gente algum ensinamento. Fora disso... Mas isso você acha que é uma coisa do nosso tempo ou sempre foi assim? O ser humano sempre foi de ficar olhando a vida do outro e tentar... Eu acho que sempre teve, né? Tipo assim, a câmera de segurança das ruas antigamente eram as velhinhas que ficavam conversando e fofocando. Então, assim, eu acho que o ser humano tem uma tendência à fofoca. Por quê? O que é a fofoca? É a distorção de uma realidade. E Por quê? Por que a gente faz isso? Então, porque todo ser humano quer intervir na história, quer contar a sua versão. Quer ter a sua voz nessa história, quer passar a história adiante. Só que antes você passava 2, 3 pessoas. Hoje, todo mundo pode aumentar um conto naquela história. E se sentir importante. Se sentir importante, porque fez parte daquilo. Eu xinguei aquele vagabundo, pro sim ou pro não. Pro sim ou pro não. Agora, olha que loucura, você falou de reality. Aquela menina que pediu pra sair, a Vanessa, né? Ela piscando, né, como se tivesse outra pessoa. Não, ela fez um episódio psicótico mesmo, assim. O que é o episódio da quebra da realidade? Um episódio. É um episódio. O que é episódio? É uma quebra momentânea. Como chama a menina? Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, né? Vanessa Lopes. Naquele momento, eu me lembro que as pessoas... Bia, fala. Eu lembro, todo mundo te perguntando. E eu fui lá, olhei, eu falei assim, bom, que ela teve uma cisão da realidade? Teve. Ela estava vivendo uma outra realidade que não era a realidade que aquelas pessoas estavam vivendo. Ela dizia, olha, estão me espionando, olha. E ela olhava para as pessoas, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Né? Ela foi tendo uma estranheza muito grande. Ela rompeu com a realidade. Mas interessante que ela rompeu e, ao mesmo tempo, ela sabia que ela tinha que sair. Tinha algo ali nela que ainda tinha uma autoproteção. Ela que pediu para sair. Ela foi lá, pediu para sair. E aí, eu fiz um comentário sobre isso e falei muito claramente que a gente está vendo agora o rompimento, porque a Vanessa é de uma geração que cresceu se expondo a vida, né? Tudo dentro da rede social. E ela não vivia o mundo real, ela vivia o mundo dentro do universo dela. É a primeira vez que ela vai para o reality show, se põe a vida real. A vida real se impôs para ela. E ela não estava preparada para a vida real. Não tinha os filtros, não tinha as musiquinhas, e não tinha segurança. Edição. Não tinha segurança. Ela não estava controlando mais. Ela não estava. Porque a rede social você controla a tua realidade. Claro. Você cria. Você cria. Você bota o que você quer, no filtro que você quer. De repente, quando ela estava na vida real, ela não resistiu. Então, é isso que eu tenho medo desta geração. Não é da inteligência artificial que virá, não é nada disso. Ou é da aquele quebra. óculos da Apple, né? Que você tá andando e ao mesmo tempo tá assistindo alguma coisa, exatamente, ou ele tá medindo as coisas. Exatamente, que as pessoas vão... Tem vídeos, né? Que as pessoas andam no meio da rua. Eu acho que se você... É uma desconexão com o outro que tá na tua frente. Não, da realidade. Da realidade, Você tá com óculos, andando numa rua real e conectado numa virtual. Então, assim, vamos ter problemas? Vamos. Não tenho dúvida que vamos ter. Mas se a gente não começar a mostrar isso muito cedo, olha, existe uma vida aqui e uma vida aqui. A vida que vale é a que você vive. São os seus afetos, são as suas coisas, são os seus desejos. Já tem esse movimento também, né? Já tem. De pessoas falar, calma. Exatamente.
o minimalismo, o ter uma casa na O montanha. essencialismo, né? Como? Essencialismo Que da que é o essência. essencialismo? De você A buscar essência, vamos buscar o que é essencial para mim. O que é essencial para você, Vilela? família, fazer o que eu gosto. Já deu. É isso. Isso é essência. Então, assim, você vai preservar isso a qualquer custo. Concorda comigo? Por exemplo, Claro. quando você fala assim, eu trabalho muito, mas estou fazendo em casa. Sim, mas tem que sobrar tempo para Sim, brincar com o almoço teu filho. meus filhos, com meu Não é filho, só almoçar, né? O que ele faz na escola? Cadê aquela conversa de quando ele volta da escola? Tenho. Por exemplo, uma das coisas que eu acho fundamentais é pai ou mãe, claro, levar e buscar na escola. Ou revezar. Porque a criança, quando sai da escola, se acontecer um BO lá, ela vai falar. De qualquer maneira vai falar. Quando chega em casa, ela já foi esquecendo. Porque a criança não tem esse sentimento de tempo como a gente tem. Tanto que você fala assim, vamos à Disney. Aí fica assim, amanhã, pai, pai, amanhã. Não, eles não têm, leva um tempo para eles terem essa percepção de tempo. Então, tudo na criança é muito imediato. Essa coisa do contato, de saber assim, o que aconteceu na escola com você? Como é que foi hoje? E tem jeito de perguntar, né? E tem você fala, como foi seu dia? Ele não vai falar. Fala assim, foi legal? O que foi a coisa mais legal? Você desenhou? Aí ele vai respondendo, mas se você faz uma pergunta geral, não lembro. Não lembro. Ele fala, como não lembra? Você desenhou? Claro que desenhei não sei o que. O que você comeu lá? Fiz não sei o que. Você brincou comigo. E aí ele vai contando. Aí ele vai contando. Você vai dando spoilers. Que doido. E ele vai completando. Porque é assim que o cérebro dele funciona ainda. Ele precisa de start. Em menos de 2 anos, eu fiz mais de 200 mil reais só de monetização com esse canal que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E para te provar, olha aqui na minha tela. Vou filtrar desde quando comecei até agora na data que gravo esse vídeo, dia 7 de março de 2024. E depois de ter alcançado esses resultados ficando apenas nos bastidores, eu decidi aparecer por aqui para ensinar tudo que fiz para ter esses resultados. Agora você, que está vendo esse vídeo, pode ser a próxima pessoa que terá um canal no YouTube sem precisar aparecer e faturar alto com ele, podendo até sair do seu emprego atual e começar a viver na internet, assim como eu vivo atualmente. E aí, o que me diz? Topa? Eu preparei uma apresentação ensinando tudo que fiz para sair do absoluto zero e ter esses resultados que acabei de mostrar para você. Então, para assistir, clique no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado. Se você realmente quer mudar o seu dia de amanhã, comece por essa sua decisão de hoje. Estou te esperando lá. Ô Bia, você tá por dentro do que tá acontecendo em tecnologia? Eu tô ficando meio assustado porque tá sendo muito rápido. Pra gente que é mais das antigas aí, a inteligência artificial chegou num nível, não sei se você tá vendo o Sora agora, eu acho que é Sora, né? O novo programa. Ele tá fazendo animações e vídeos de 60 segundos que você só digita. Quero uma mulher andando no Japão, rua, acabou de chover, neons e não sei o quê. De repente tá lá. Tudo bem, você vai ver, se você olhar com muito cuidado, você vai ver um errinho ou outro. Mas tá num nível tão louco. ChatGPT, de dar respostas. O Midjourney, que é um que faz imagens, pinturas. Eu tô assustado. O Silvio Santos cantando Sultans of Swing, não é? Daqui a pouco vamos pegar uma palestra dela e vamos colocar ela falando em espanhol. Certeza. Não, já tem tecnologia para fazer isso. A boca mexendo, você falando espanhol com a sua voz. Não é assustador isso? Porque eu acho, se a gente extrapolar daqui uns 10 anos, como que a gente vai saber o que é real e o que não é real? Qual é a verdade? Olha, eu acho que isso já está acontecendo na vida real, e não é pela inteligência, não. Eu acho que hoje já tem pessoas que vivem vidas virtuais e não sabem mais viver na vida real. Ela acredita tanto naquela vida que aquilo é a vida dela. Aquilo é a vida dela. E eu acho assim, eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que tudo está chegando, a gente sempre estranha de cara. Eu acho que a gente tem que saber usar. A minha equipe tem a garotada que está muito mais ligada nisso. Tanto que o Gabriel criou a Biazinha, né? Que é dentro da inteligência artificial. Ele vem nutrindo ela pelo menos um ano. Bota ela para ler todos os meus livros, bota ela para assistir todas as palestras. Ela está melhorando bastante. No início, eu chegava assim, não, porra, mas o que ela respondeu isso? Não, tá demais. Eu não responderia assim. Não responderia, mas ela está chegando perto, né? Eu acho que a gente vai conviver com essa coisa.
Eu só tenho muito medo se a gente, por exemplo, a gente tem uma faixa etária que, graças a Deus, e a gente escolheu as coisas que a gente queria, a gente consegue fazer o que ama. A gente não vai ter muito problema, porque a tecnologia vai acoplar a isso e deixar a gente fazer mais e melhor. Também acho. Mas eu acho que quem não tem ainda essa estrutura de saber o que quer, de estar muito pautado na vida, vai se perder nesse meio. Eu acho que vai se perder. Meu filho tem 6 anos. As pessoas que vieram aqui falar sobre tecnologia, eles falaram que meu filho vai trabalhar numa profissão que nem existe ainda. Que nem existe, não tenha Não dúvida. é louco isso? E outra coisa, seu filho com 6 anos, ele vai ter pelo menos 5 profissões É. ao longo da vida. Que é diferente da gente, né? Ou dos pais da gente que tinham uma profissão pra vida inteira. Por exemplo, você estava falando de concurso público, vai ser um privilégio de estabilidade para aqueles que optarem por isso. Fora isso, Fora isso, o mundo vai estar eterno movimento. E a gente tem que entender que esse movimento tá tudo bem. Porque, assim, é uma instabilidade total. isso gera ansiedade, gera pânico, gera Exaustão medo. É. e possivelmente depressão, que você dependendo do fala? grau. O que você fala para as pessoas que já estão sofrendo isso? Porque isso já tá acontecendo. Já Ela tá tá vendo a acontecendo. profissão dela sumir. Já tá Dublador. Tá vendo que, cara, ele vai ter que achar um jeito de uma outra profissão ou como se adaptar à inteligência artificial. Mas olha só, a gente sempre na história da humanidade a gente não teve que se Teve. reinventar. Cobrador de ônibus, frentista, daqui a pouco não vai ter, em vários lugares não tem. Exatamente, muita o caixa coisa. de supermercado, quantos lugares O cara que a gente apertava vai... parafuso, aí tem uma máquina, tem uma um robô. máquina. Então, assim, isso já aconteceu. Verdade. A questão é que a gente tem esse péssimo hábito de não olhar a história humana. A história humana se repete. Não tem jeito. Até nesses movimentos. Eu acho que a gente vai ter que ser muito preparado para saber surfar nessa instabilidade e ser feliz assim. Isso é que é o desafio. Por isso que eu bato tanto que a gente vai ter que ter inteligência emocional nas escolas para as crianças. Porque se a criança sabe o que é ansiedade, o que gera ansiedade, o que para ela é gatilho de ansiedade, ela vai aprender a administrar. Porque ela aprende a andar de bicicleta, de skate com muita facilidade. Claro. Então, está na hora da gente ensinar para as crianças funcionamento cerebral, o que faz bem para ela, o que não faz. Porque a gente trata a criança como se a criança fosse burra. Criança não é burra. A gente é que vai limitando. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma coisa sensacional, que a pessoa falou assim, trate o seu filho como se, a hora que seu filho derrubar um copo de água ou de café, seja o que for, trate como se ele fosse visita. O que pai e mãe faz quando derruba? Cara, você derrubou, presta atenção. Se for a visita. Você não faz isso. Você faz, não, tranquilo. Peraí, eu vou pegar uma toalhinha, vou pegar... Acolha seu filho assim, porque ele vai aprender com erro. Se ele, tudo que acontece, você apavora, tudo pra ele vai ser tipo assim, putz, fiz merda, não posso e não sei o quê. Ele vai ser um cara muito ansioso de performance. Ele vai estar o tempo todo olhando pra você pra ver se agrada ou não. E hoje é você e sua mulher. E amanhã, quem será? Verdade. Ele vai estar o tempo todo buscando aprovação. Aí entra no mundo digital que a máquina é buscar aprovação. Então eles postam lá uma coisa. Se não tiver curtida, eles apagam. Eles não têm nem a questão de olhar, peraí, mas o que estão curtindo ou não estão curtindo? Eles simplesmente tiram. Verdade. Então, assim, tá na hora, porque... Por que a gente fala em educar as crianças? Porque as pessoas falam, não, mas a criança não tem que entender de ansiedade. A criança sabe o que é ansiedade. Porque elas sentem ansiedade. De outra forma, ela vai dizer, tô com uma coisinha aqui na barriga, tô com uma dorzinha aqui na cabeça. Então, assim, a gente tem que começar a dar voz para isso. Por exemplo, você estava falando de concurso público, vai ser um privilégio de estabilidade para aqueles que optarem por isso. Fora isso, o mundo vai estar eterno movimento. E a gente tem que entender que esse movimento tá tudo bem. Porque, assim, é uma instabilidade total. Isso gera ansiedade, gera pânico, exaustão gera medo. E possivelmente depressão, dependendo do grau. O que você fala para as pessoas que já estão sofrendo isso? Porque isso já tá acontecendo. Ela tá vendo a profissão dela sumir. Já tá Dublador. Tá vendo que, cara, ele vai ter que achar um jeito de uma outra profissão ou como se adaptar à inteligência artificial. Mas olha só, a gente sempre na história da humanidade a gente não teve que se reinventar. Cobrador de ônibus,
frentista, daqui a pouco não vai ter, em vários lugares não tem. Exatamente, Muita o caixa coisa. de supermercado, quantos lugares O cara que a gente apertava vai... parafuso, aí tem uma máquina, tem um Uma robô. máquina. Então, assim, isso já aconteceu. Verdade. A questão é que a gente tem esse péssimo hábito de não olhar a história humana. A história humana se repete. Não tem jeito. Até nesses movimentos. Eu acho que a gente vai ter que ser muito preparado para saber surfar nessa instabilidade e ser feliz assim. Isso é que é o desafio. Por isso que eu bato tanto que a gente vai ter que ter inteligência emocional nas escolas para as crianças. Porque se a criança sabe o que é ansiedade, o que gera ansiedade, o que para ela é gatilho de ansiedade, ela vai aprender a administrar. Porque ela aprende a andar de bicicleta, de skate com muita facilidade. Claro. Então, está na hora da gente ensinar para as crianças funcionamento cerebral, o que faz bem para ela, o que não faz. Porque a gente trata a criança como se a criança fosse burra. Criança não é burra. A gente é que vai limitando. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma coisa sensacional, que a pessoa falou assim, trate o seu filho como se, a hora que seu filho derrubar um copo de água ou de café, seja o que for, trate como se ele fosse visita. O que pai e mãe faz quando derruba? Cara, você derrubou, presta atenção. Se for a visita. Você não faz isso. Você faz, não, tranquilo. Peraí, vou pegar uma toalhinha, vou pegar... Acolha seu filho assim, porque ele vai aprender com erro. Se ele, tudo que acontece, você apavora, tudo pra ele vai ser tipo assim, putz, fiz merda, não posso e não sei o quê. Ele vai ser um cara muito ansioso de performance. Ele vai estar o tempo todo olhando pra você pra ver se agrada ou não. E hoje é você e sua mulher. E amanhã, quem será? Verdade. Ele vai estar o tempo todo buscando aprovação. Aí entra no mundo digital que a máquina é buscar aprovação. Então eles postam lá uma coisa. Se não tiver curtida, eles apagam. Eles não têm nem a questão de olhar, peraí, mas o que estão curtindo ou não estão curtindo? Eles simplesmente tiram. Verdade. Então, assim, tá na hora, porque... Por que a gente fala em educar as crianças? Porque as pessoas falam, não, mas a criança não tem que entender de ansiedade. A criança sabe o que é ansiedade. Porque elas sentem ansiedade. De outra forma, ela vai dizer, tô com uma coisinha aqui na barriga, tô com uma dorzinha aqui na cabeça. Então, assim, a gente tem que começar a dar voz para isso. Né? Uma das coisas que eu acho maravilhosas, por exemplo, aquele filme Divertidamente, aquilo ali foi feito para adulto. Mas explica de uma forma muito maravilhoso, legal. Mas eu acho que a gente ainda tem que fazer mais para criança. Que ficam impressa, né, na tua, na tua carne, no teu cérebro. Um dos meus projetos é a Biazinha, Super Biazinha. Explicar essas coisas de uma pintando forma... por aí. Mas como criança. Sim. Não é adulto. Ela é criança. Ela vai ser uma criança nesse universo. Eu tenho pensado muito nisso. Porque assim, eu vejo pais falando assim, tem uma opção de coisa que não presta no YouTube. Então faça alguma coisa que preste. Não adianta a gente ficar falando o que não presta, senão você vira aquele crítico chato, que tudo tá errado, tudo veio para piorar. Não, a gente pode fazer e fazer melhor. E tentar. E a gente não vive uma coisa do fascínio pela vida do outro, fascínio pelo... O próprio reality show é meio um espelho disso, né? Uhum. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, ela assiste a vida dos outros. Passivamente. Passivamente, exatamente. Ela só faz ativamente criticar. A gente hoje tem uma verdadeira, como é que se diz, da Idade Média, a Inquisição. A Santa Inquisição resolveu baixar nas redes sociais. E compartilha falando assim, amiga, o que você acha disso? Exatamente, ou então de que lado você está. Pra que dividir? Tudo você é chamado a opinar, ou sim ou não, de que lado você tá aqui ou tá aqui, é contra ou é a favor. A gente não tem cérebro para isso tudo. Até porque nem tudo é tão importante assim. Principalmente o que não é da nossa vida, né? O que é a vida do outro. A vida do outro só vale pra gente se ele está inspirando alguma coisa, se ele está trazendo pra gente algum ensinamento. Por isso que eu bato tanto que a gente vai ter que ter inteligência emocional nas escolas para as crianças. Porque se a criança sabe o que é ansiedade, o que gera ansiedade, o que para ela é gatilho de ansiedade, ela vai aprender a administrar. Porque ela aprende a andar de bicicleta, de skate com muita facilidade. Claro. Então, está na hora da gente ensinar para as crianças funcionamento cerebral, o que faz bem para ela, o que não faz. Porque a gente trata a criança como se a criança fosse burra. Criança não é burra. A gente é que vai limitando. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma coisa sensacional, que a pessoa falou assim, trate o seu filho
Como se, a hora que seu filho derrubar um copo de água ou de café, seja o que for, trate como se ele fosse visita. O que pai e mãe faz quando derruba? Cara, você derrubou, presta atenção. Se for a visita. Você não faz isso. Você faz, não, tranquilo. Peraí, vou pegar uma toalhinha, vou pegar... Acolha seu filho assim, porque ele vai aprender com erro. Se ele, tudo que acontece, você apavora, tudo pra ele vai ser tipo assim, putz, fiz merda, não posso e não sei o quê. Ele vai ser um cara muito ansioso de performance, ele vai estar o tempo todo olhando pra você, pra ver se agrada ou não. E hoje é você e sua mulher. E amanhã, quem será? Verdade. Ele vai estar o tempo todo buscando aprovação. Aí entra no mundo digital que a máquina é buscar aprovação. Então eles postam lá uma coisa. Se não tiver curtida, eles apagam. Eles não têm nem a questão de olhar, peraí, mas o que estão curtindo ou não estão curtindo? Eles simplesmente tiram. Verdade. Então, assim, tá na hora, porque... Por que a gente fala em educar as crianças? Porque as pessoas falam, não, mas a criança não tem que entender de ansiedade. A criança sabe o que é ansiedade. Porque elas sentem ansiedade. De outra forma, ela vai dizer, tô com uma coisinha aqui na barriga, tô com uma dorzinha aqui na cabeça. Então, assim, a gente tem que começar a dar voz para isso. Né? Uma das coisas que eu acho maravilhosas, por exemplo, aquele filme Divertidamente, aquilo ali foi feito para adulto. Mas explica de uma forma muito maravilhoso, legal. Mas eu acho que a gente ainda tem que fazer mais para criança. Ficam impressa, né, na tua, na tua carne, no teu cérebro. Um dos meus projetos é a Biazinha, Super Biazinha. Explicar essas coisas de uma pintando forma... por aí. Mas como criança. Sim. Não é adulto. Ela é criança. Ela vai ser uma criança nesse universo. Eu tenho pensado muito nisso. Porque assim, eu vejo pais falando assim, tem uma opção de coisa que não presta no YouTube. Então faça alguma coisa que preste. Não adianta a gente ficar falando o que não presta, senão você vira aquele crítico chato, que tudo tá errado, tudo veio para piorar. Não, a gente pode fazer e fazer melhor. E tentar. E a gente não vive uma coisa do fascínio pela vida do outro, fascínio pelo... O próprio reality show é meio um espelho disso, né? Uhum. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, ela assiste a vida dos outros. Passivamente. Passivamente, exatamente. Ela só faz ativamente criticar. A gente hoje tem uma verdadeira, como é que se diz, da Idade Média, a Inquisição. A Santa Inquisição resolveu baixar nas redes sociais. E compartilhe falando assim, amiga, o que você acha disso? Exatamente. Ou então, de que lado você está? Pra que dividir? Tudo você é chamado a opinar. Ou sim ou não, de que lado você tá aqui ou tá aqui, é contra ou é a favor. A gente não tem cérebro para isso tudo. Até porque nem tudo é tão importante assim. Principalmente o que não é da nossa vida, né? O que é a vida do outro. A vida do outro só vale pra gente se ele está inspirando alguma coisa, se ele está trazendo pra gente algum ensinamento. Fora disso, eu vejo pais falando assim, tem uma opção de coisa que não presta no YouTube. Então faça alguma coisa que preste. Não adianta a gente ficar falando o que não presta, senão você vira aquele crítico chato, que tudo tá errado, tudo veio para piorar. Não, a gente pode fazer e fazer melhor. E tentar. E a gente não vive uma coisa do fascínio pela vida do outro, fascínio pelo... O próprio reality show é meio um espelho disso, né? Uhum. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, ela assiste a vida dos outros. Passivamente. Passivamente, exatamente. Ela só faz ativamente criticar. A gente hoje tem uma verdadeira, como é que se diz, da Idade Média, a Inquisição. A Santa Inquisição resolveu baixar nas redes sociais. E compartilhe falando assim, amiga, o que você acha disso? Exatamente. Ou então, de que lado você está? Pra que dividir? Tudo você é chamado a opinar. Ou sim ou não, de que lado você tá aqui ou tá aqui, é contra ou é a favor. A gente não tem cérebro para isso tudo. Até porque nem tudo é tão importante assim. Principalmente o que não é da nossa vida, né? O que é a vida do outro. A vida do outro só vale pra gente se ele está inspirando alguma coisa, se ele está trazendo pra gente algum ensinamento. Fora disso... Mas isso você acha que é uma coisa do nosso tempo ou sempre foi assim? O ser humano sempre foi de ficar olhando a vida do outro e tentar... Eu acho que sempre teve, né? Tipo assim, a câmera de segurança das ruas antigamente eram as velhinhas que ficavam conversando e fofocando. Então, assim, eu acho que o ser humano tem uma tendência à fofoca. Por quê? O que é a fofoca? É a distorção de uma realidade. Por quê? Por que a gente faz isso? Então, porque todo ser humano quer intervir na história. Quer contar a sua versão.
quer ter a sua voz nessa história, quer passar a história adiante. Só que antes você passava 2, 3 pessoas. Hoje, todo mundo pode aumentar um conto naquela história. E se sentir importante, E se sentir importante, porque fez parte eu daquilo. xinguei aquele vagabundo. Pro que o sim cara ou não pro vale não. nada, Pro sim ou pro não. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.